e a imprensa esportiva de todo o Brasil elogiando aí a classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes 2025. E o Fluminense chega muito forte aí para brigar por esse título. Vai enfrentar o Chelsea na semifinal e Fluminense, da forma que está jogando, tem tudo para passar. Não tem nenhum bicho-papão. Ontem Palmeiras e Chelsea fizeram um jogo equilibrado e o Fluminense, que passou pelo Inter de Milão, pelo Al Hilal, dá para se classificar aí jogando com raça contra o Chelsea. Nesse vídeo trazendo aí o Gerson, Abel Neto, PVC e outros comentaristas aí repercutindo a classificação do Tricolor. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para a repercussão da partida e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Impecável Fluminense. E para começar a conversa do patinho feio que virou um lindo cisne na Copa do Mundo de Clubes, primeiro de tudo é necessário lembrar que o Fluminense eliminou quem eliminou o Manchester City. Que nós vamos usar o Bayern como um padrão para o resto da vida, né? Até porque o Bayern foi eliminado pela Internacional. O Fluminense foi brilhante no primeiro tempo. Fez 1-0 com o Martinelli numa falha de saída de jogo de João Cancelo, português. Martinelli recuperou e fez um golaço batendo no canto alto do goleiro marroquino Bono. O mesmo marroquino Bono que eliminou Portugal e Espanha pelo Marrocos na Copa do Mundo do Catar em 2022. Sofreu no início do segundo tempo. Tomou um empate logo no reinício da partida, Marcos Leonardo. Perdeu duas chances claras com o Germancano. Uma passando por Bono, que conseguiu se recuperar. E chegou ao segundo gol numa infiltração brilhante do volante Hércules. Eleito o melhor em campo, foi o melhor em campo. O Fluminense não sentiu nem sequer os gols perdidos por Cano e um futebol mais discreto, a atuação mais discreta de Arias neste Mundial. Fábio foi brilhante e Ignacio não perdeu uma bola. Thiago Silva, liderança. O Fluminense transforma a Copa do Mundo de Clubes na Disneylândia em Orlando. Parabéns ao Fluminense. Não tem como não elogiar, exaltar, aplaudir o Fluminense por tudo que o time fez até aqui nesse Mundial de Clubes da FIFA, independentemente do resultado da semifinal contra Palmeiras ou Chelsea, ou de uma eventual final, caso, obviamente, o Fluminense chegue lá. Olha, nessa vitória contra o Al Hilal, é verdade, teve emoção até o final, teve coração na mão do torcedor, que viu 7 minutos de acréscimo, Fábio fazendo defesas importantes nos últimos segundos. Aliás, merece elogios como sempre o Fábio, em mais uma grande partida. Que Mundial tá fazendo o goleiro do Fluminense? Mas essa vitória, apesar das dificuldades, de toda essa emoção, teve de novo atitude, entrega dos jogadores, senso coletivo, todo mundo se entregando na marcação, mais uma vez dando certo o sistema de 3 zagueiros do Renato Portaluppi. Teve, obviamente, o lindo gol do Martinelli, a felicidade do Renato ao tirar o Martinelli e colocar o Hércules, e o Hércules de novo sendo decisivo. Tudo deu certo para o Fluminense, apesar de uma coisa rara, por exemplo, uma tarde em que Germancano perde 2 gols ali na cara. O Arias, apesar de continuar jogando muita bola, também perdeu um ali na cara, mas é esse Fluminense que chega à semifinal, chega sonhando, e por que não sonhar? Jogou muito bem, por exemplo, na partida de estreia contra o Borussia Dortmund, eliminou a Internacional de Milão, deixa para trás agora o milionário Al Hilal, e faltam 2 jogos. Sonhar não custa nada. É muito pouco só um stories. Parabéns, Ézio. Que você esteja lá no céu feliz da vida. Parabéns, Romerito. Parabéns, Carlos Alberto Pintinho. Parabéns, Duílio. Parabéns, Paulo Vitor. Parabéns, Edivaldo. Lateral direito, que para mim é um dos maiores da história do Fluminense. Parabéns, Silvio, meu querido centroavante maravilhoso. Parabéns, Fred. Parabéns, Tato. Parabéns a vocês todos do Tricolor. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense, que mostrou uma grandeza incrível, que mostrou que futebol
se ganha no campo. E que tem uma torcida incrível e que mostrou agora a força do seu torcedor. Tá bom? Valeu, Tricolor! Liga pro gol, liga pro gol. Até quando nós da imprensa vamos tratar o Renato como um boleirão? Quantas decisões táticas ele vai ter que tomar corretas? Quantos times ele vai ter que fazer competitivos? Até quando ele vai ser tratado como um boleirão? Tô há muito tempo falando disso. É um personagem que ele criou para nós da imprensa pararmos de encher o saco dele perguntando decisões táticas. Só que agora a gente tem que parar com isso. Essa coisa que ele fala que ele não treina, que ele não estuda, é uma mentira, gente. É só conversar com qualquer cara que já trabalhou com o Renato Gaúcho. É um treinador que sabe sim muito de tática e que é um cara muito competente. A gente vai cobrar ele pelas decisões táticas porque ele pode entregar. E é um treinador de bom nível no futebol brasileiro. Enfim, é o Renato Gaúcho que leva o Fluminense à semifinal do Mundial de Clubes. E o Fluminense, hein, fez história hoje. Todos os torcedores do Flu vão se lembrar do dia de hoje, 4 de julho de 2025, para sempre. É realmente um dia histórico. E o Renato Portaluppi aguenta o Renato Portaluppi agora. Imagina o tamanho que ele sai desse Mundial de Clubes. Aliás, para mim, o Renato hoje, o melhor treinador do Mundial, sem dúvida nenhuma. Independente do que aconteça a partir de agora, na semifinal, ele já sai gigante e para mim ele é o melhor porque ele faz muito com menos e muito menos do que todos os outros clubes. E tem muito torcedor gritando, dizendo: ninguém acreditava na gente, eu sempre soube que chegaríamos lá. Ninguém sabia que o Fluminense chegaria nessa semifinal. Nem o mais esperançoso dos torcedores tinha essa convicção de que o Fluminense poderia chegar nessa semifinal. Porque é um Fluminense que lutou contra o rebaixamento no final da temporada passada, um Fluminense que não apresentou um bom futebol ainda nessa temporada. Tem a mudança para o Renato Portaluppi e isso muda realmente a maneira como o Flu começa a jogar, mas existe a mágica da transformação do futebol do Fluminense no Mundial de Clubes. E isso ninguém esperava que pudesse acontecer, mas aconteceu. E aí chega um momento em que os jogadores simplesmente compram todas as ideias do Renato Portaluppi e o Renato Portaluppi acerta em todas as partidas na sua estratégia. Claro, com a ajuda também dos seus jogadores muito experientes. A gente viu, inclusive, o Thiago participando de todas essas conversas e também desse plano tático com o Renato na última partida contra a Inter de Milão. Independente de qualquer coisa, parabéns ao Fluminense. É realmente histórica a campanha nesse Mundial de Clubes. Palmas para o Renato. Aguenta ele agora. Minha diretoria, tá ficando difícil, vai ficando difícil para quem achou que o mundo era tudo diferente, que o Brasil era uma merda, que o Renato era um bosta, o futebol brasileiro era uma merda. Tá ficando ruim, hein? Tá cada dia pior. Mas vamos lá, o Flusão ganhou mais uma, tá na semifinal do Mundial de Clubes com o time mais modesto financeiramente de todos eles e chegou. O futebol brasileiro, mais uma grande vitória do Renato, com a alteração dele, gol do jogador que ele colocou, enfim, todas aquelas coisas. Talvez seja excesso de praia, de amadorismo, de não trabalhar, de incompetência, do brilhantismo europeu, ou do fato de que cifras decidam futebol, né, coleguinhas? Tá na hora de pedir uma desculpa aí pra geral, não tá não? Hein, rapaziada? Vamos fazer um comunicado da Sindicato do Jornalismo, mandar um comunicado aí? Fala, gente, que vez desculpar com o torcedor brasileiro. Mas, ó, seguinte, o Flusão repetiu a dose, mesmo esquema tático, mesmo padrão de jogo, se preservou, mas o Al-Hilal também se preservou no primeiro tempo. Segundo tempo, depois que o Fluminense faz 1-0 numa cagada lá do lateral do Al-Hilal, eles erram muito, hein? Eles erraram 2 bolas, o Cano não matou a segunda também, eles cometeram 2, 3 erros ali, podiam ser fatais. Um deles foi o gol do Martinelli. Eles conseguem empatar um jogo aí num erro da defesa do Fluminense que deixou, pô, meu irmão, tu vai deixar aquele negão lá sozinho, tá maluco? Aquele cara sobe pra cacete, é grande pra caramba, joga muito. Pô, tu vai deixar o cara sozinho, ô Fluminense. Aí os caras empatam, tem uma pressão, tem mais volume de jogo, levam mais perigo ao Fluminense do que a Inter. Mas o menino Hércules está abençoado. Faz uma jogadaça, toma a bola, domina a bola. O domínio do Hércules é mais importante do que o restante. Presta atenção no lance. Aquela bola a maior parte dos jogadores dominaria aquela bola errada. Ele conseguiu dominar a bola em movimento pro lugar que ele tinha, pro tempo de bola certinho para bater. O gol contra a Inter foi com o pé esquerdo, hoje com o pé direito. Esse moleque não é bobo, não. Hércules resolve o jogo pro Flusão. No final teve goleiro na área, pressão a porra toda, mas o Fluminense tá classificado. O Al-Hilal não é nada meia boca, tá? O Al-Hilal é um grande time, joga muito bem. E, cara, enquanto o Fluminense sair ganhando o jogo com essa formação, dificilmente vai ser um problema. O Fluminense tem uma formação para quem tá ganhando o jogo. Talvez, se o Fluminense sair perdendo o jogo, ele tenha problemas. Mas, cara, tá funcionando. O Fluminense está entre os 4 do Mundial de Clubes. Ué, cria tua tese. É o pior Al-Hilal de todos os tempos? É o quê? É sorte? É o quê? O Renato mexe com magia negra? Não, é o quê?
Eu não sei mais o que inventar pra falar. Eu não sei. Realmente vai ficar difícil. Se o Palmeiras passar, então, puta, vai ter emissora saindo do ar hoje falando que foi blackout. R$330 milhões. Essa é a quantia que o Fluminense arrecadou até aqui com premiações na Copa do Mundo de Clubes, por participar, vencer jogos, avançar da fase de grupos para as oitavas de final e bater Inter de Milão e Al Hilal no mata-mata. Uma campanha histórica do Fluminense e que não só orgulha o torcedor, enche o torcedor tricolor de paixão, né, e obviamente faz com que toda a torcida tricolor vista a camisa nas ruas com muito orgulho, mas que também enche os cofres do clube. Para você ter ideia, cara, a maior venda da história do Fluminense foi do André, de 22 a 25 milhões de euros. Esse valor, rapaziada, é mais do que o dobro do que o Fluminense faturou vendendo o seu jogador de maneira mais cara na história. Na conversão, esse faturamento é de praticamente 55 milhões de euros. 330 milhões de reais, rapaziada. Isso dá quase 40% do valor da dívida do Fluminense. É lógico que tem, né, os impostos, né, tem os descontos, mas o Fluminense, que estava passando por maus bocados em aspectos financeiros, muita limitação, podendo inclusive seguir adiante para a decisão do torneio, cara, se o Flu soubesse organizar, não só pode faturar até essa taça, mas colocar ainda mais grana no bolso e aliviar as contas do clube com essa histórica participação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Um time que tem essa trajetória de oitavas, quartas e chega à semifinal, esse time está na briga pelo título. Seja ele de que tamanho for, seja ele de que poderio ele tenha. Se ele eliminou 2 antes, se ele passou da fase de grupos, eliminou 2 times nas oitavas e na quarta e tá entre os 4, você tá entre os 4, o teu pensamento tem que ser: eu vou ser campeão. Ah, mas do outro lado tem o Real Madrid. Ah, mas do outro lado tem o PSG. Ah, do outro lado tem o Bayern. Ah, eu vou ter que pegar o Palmeiras. Ah, eu vou ter que pegar o Chelsea. Não. Se você está entre os 4, o teu pensamento é: cara, eu já eliminei 3 na fase de grupos e agora eu tô entre os 4. E quem tá entre os 4 tem que pensar assim: eu vou ganhar isso. Eu vou ser campeão. Não quero saber quem vai vir, quem não vai vir. Eu vou ser campeão disso aí. Então, assim, esse tem que ser o espírito, e esse é o espírito do Fluminense. Porque muita gente fala assim: ah, Fluminense é uma surpresa. Então, pra mim, não era surpresa. Porque eu, na minha simulação, coloquei o Fluminense indo às quartas de final. Era por um outro caminho, é bem verdade. Achava que era possível esse grupo do Fluminense, um time muito competitivo, um time que cresce em momentos decisivos, um time na mão do Renato Gaúcho que consegue extrair 115%, 120% de jogador. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Então, se você pega a minha simulação, eu coloquei o Fluminense indo até as quartas de final. Passar para a semifinal é mais um feito, é mais um ponto absurdo desse Fluminense que, historicamente, no time, flerta muito com o impossível, né? E essa campanha tem muito a cara desse time do Fluminense. Gerson Canhotinha de Ouro, Fluminense é europeu, não ia na semifinal, só só europeu. Esses todos aí, tudo intruso, tudo fora. E aí, candidato, é o seguinte: ainda bem que tem europeu pra gente deitar e rolar neles. Nosso futebol é o melhor. Não interessa. Ah, mas eles têm muito dinheiro. Mas nós temos futebol. Estamos na final, então vai demorar muito. E o dinheiro não entra em campo? O dinheiro não entra em campo. Canhota sabe tudo, Gerson com G, de gênio. Isso aí, valeu. Foi uma vitória, eu diria, espetacular. Porque não jogou com um time, né, um time qualquer. O time do Al Hilal é muito bom. Agora, um detalhe importante: o Fluminense armou, seu treinador, Renato, ele falou isso antes. Ele armou um time, né, bem na defesa e tentando da melhor forma chegar no contra-ataque, que é o problema do Al Hilal, que ele viu nos outros jogos. Toque de bola, né, e vem chegando, e a base de contra-ataque. Tanto é que o Nausari e o Malcolm são 2 grandes jogadores e que armam a jogada e eles se metem na diagonal e a bola é metida ali. Eles fizeram vários gols assim nos outros jogos. Então o Renato disse isso, que ia montar. Ele estava na dúvida se fazia um esquema com 4 jogadores ou com 3 jogadores, 3-5 no meio do campo. Então ele testou muito bem aí.
correu risco? Correu, porque o time do El Hilal, ele toca bem a bola, são bons jogadores. Tem 4, 5 jogadores aqui que cabem em qualquer time. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas aí de todo o Brasil, vários comentaristas elogiando a classificação do Fluminense. O Fluminense está na semifinal, é um dos 4 melhores clubes do mundo nesse momento. Para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Fluminense. Flu é o segundo time que mais marcou com jogadores vindos do banco no Mundial. Olha aí, ó, toque do Gaúcho, toque do Renato. Fluminense é o segundo time que mais marcou gols com jogadores. E o Hércules, né? Segunda vez seguida que sai do banco e marca pelo Fluminense. Hércules brilhando com a camisa tricolor. Martinelli ressalta momento coletivo do Flu e destaca: financeiro não entra em campo. Olha aí, ó. Deu uma cutucada aí nos times milionários. Martinelli aí, ó. No campo é 11 contra 11. Tem essa de quem tem mais dinheiro, não. Arias destaca sentimento de orgulho em classificação do Fluminense. Então aí, ó, o Arias se sentindo orgulhoso de vestir a camisa do tricolor e contribuir aí para o Fluminense estar na semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.